Mas ali a gente já via alguns ingredientes do que é uma bolha, né? Era uma alavancagem muito alta, as seguradoras, né, já não tinham mais o laço das operações, as financeiras não tinham mais o laço das operações de crédito. E teve também essa entrevista, enfim, o mercado nunca tinha vivenciado uma tendência de baixa, né? Até parecia que o mercado só tinha uma tendência. Queria que você falasse um pouco de como é que foi vivenciar aquele momento, não só como cidadão, como jornalista, enfim, um dos episódios mais marcantes do livro. Tiago, aquele momento foi estranho, porque a gente não tinha ideia que estavam entrando no crash. Você achava que a bolsa ia fazer um ajuste, pelo menos parar de subir, fazer um ajuste e voltar ao normal, mas parar aquelas altas de 10% todo dia, né, que tinha circuit break para... então a gente não tinha ideia de que a gente estava vivendo ali um crash, o início de um crash, né? Por mais que você estude a história, 1929, estilhamento, qualquer coisa, você nunca sabe que esse é o momento. Não, essas coisas vão... A bolsa sobe e desce mesmo, é assim. E a coisa foi muito séria. Você, desde julho até o final do ano de 71, né? Eu tenho até a data exata do dia que foi o máximo, né? O índice da bolsa atingiu o máximo. Foi uma coisa... Quase que o mercado entrou em pânico, para te dizer a verdade. Foi um momento meio de pânico. Você só tinha na ponta de vendedor, um desespero, né? E aí as corretoras começaram a esperar uma intervenção. Você não tinha, naquela época, investidores institucionais poderosos, né? Tinha já alguma, a Previ já existia, já era um acionista importante, mas não tinha alguém que pudesse ser um amortecedor de tendência. E nessa situação de pânico, o Marcelo, que foi muito acusado de estar por trás desse crash, né, de ter manipulado, ele durante muito tempo era uma das poucas corretoras que estavam na posição de compra. Ele acreditava na recuperação do mercado. Ele tinha uma paixão pela bolsa, né? Isso fica muito evidente. Ele brincava. Melhor que isso, a bolsa em alta. É uma das frases mais marcantes dele. Ele gostava de falar isso, né? Ele acreditou, e mesmo assim, como ele chegou a ter 50% do mercado em determinados momentos, entendeu? O governo identificou, se essa bolsa está caindo, tem uma manipulação. E quem é o rei do mercado? Marcelo. Então é ele. E ele não, ao contrário, era só buscar essa informação, né? Que iam ver que ele estava na posição de compra. Mas... Esse, inclusive, é a segunda passagem do livro, foram as duas que mais me chamaram a atenção, foi esse o capítulo 9, e a segunda passagem que é logo na apresentação do livro, na qual fala que o Marcelo foi forçado a renunciar ao cargo, né? E muito se falava que foi uma pressão do Ministério da Fazenda. Na época, o Delfim Neto, que estava à frente do Ministério, né? E por isso o governo, até peguei a aspa aqui, o governo interpretava como uma conspiração a queda generalizada no preço das ações, abalando a esperança de riqueza súbita nutrida pela classe média da época e na qual estavam incluídos oficiais do alto escalão das Forças Armadas, que também estavam comprando ações, né? E pouca gente acredita que havia um mercado de fato, aquilo só podia ser coisa de manipuladores que dominavam a Bolsa. Eu queria pegar esse trecho para ouvir sua opinião sobre 45 anos depois, a gente aqui no Infomoney, que ouve muita gente, conversa, acompanha no Facebook, comentários, interações, e não é incomum você ver um comentário do tipo, essa ação está subindo porque é manipulada pelos bilionários. Tiago, sempre vai ter o especulador faz parte da economia, ele tem até uma função social na economia, né? Mas essa mística... Existe essa mística de que você nos porões dos edifícios da Faria Lima se reúnem umas pessoas e conspiram, o que a gente vai fazer amanhã, né? Que ação a gente vai puxar, como se isso fosse uma coisa possível.
num mundo globalizado hoje, em que um sujeito que está lá em Singapura manda uma ordem de compra ou de venda, né? Para uma ação brasileira, não só do mercado de Singapura. Sim. Como se isso fosse possível. Ali de noite na internet, uma rede social, o cara fala, ó, fulano, o que é que nós vamos fazer amanhã na Bolsa do Brasil? Mas é isso, a gente tende o governo na época, como o Brasil era um país ainda, uma economia muito incipiente, muito cartelizada, muito cartorizada, eles achavam que esse mercado de títulos também era a mesma coisa. Então, não podia ser uma situação em que as ações tinham atingido um preço exorbitante para a realidade das companhias, entendeu? E ela insustentava aquilo, que foi um movimento especulativo, claro que foi, mas generalizado, não teve um ator. Houve uma situação de euforia, uma situação a economia brasileira crescia 10% ao ano. Era uma situação maravilhosa. Essa descrença no mercado, acho que existe, claro, o mercado tem as imperfeições do ser humano. O ser humano já nasceu meio estranho na criação ali, acho que esqueceram de apertar um botão e saiu. O mercado tem as mesmas imperfeições. A gente até, para reduzir os impactos negativos do mercado, das coisas negativas, tenta criar uma regulação, autorregulação, regras de convivência. Como tem regras de convivência no trânsito, na sociedade, você não pode sair com o seu carro como você quer, você não pode atravessar a rua da mesma maneira. O mercado também precisa disso, né? Precisa de um guarda. Então, essa descrença é que faz com que, às vezes, a gente exagere na regulação, né? Puna alguém que não precisa ser punido, ou deixe de punir quem precisa ser punido. Então, o livro é um livro também de reflexão, sabe? Quer dizer, se a gente quer uma economia pujante, uma economia que atenda às necessidades do seu potencial, você não pode abrir mão do mercado de capitais. Esse é um instrumento... Um instrumento fundamental, né? Fundamental. As empresas precisam se financiar. E também é uma forma de formação de poupança de longo prazo. Ainda mais que hoje as pessoas estão vivendo mais, elas precisam poupar mais, porque no seu ocaso da vida, eles vão precisar desse dinheiro, né? A previdência oficial, ela não se supre disso. Cada vez mais ela está mais ameaçada, né? Quer dizer, então, a gente aqui era o campeão da taxa de juros. Mas isso é uma anomalia. Quando a gente entender uma economia mais normal, os juros vão para um patamar mais compatível com o que existe no mundo. Entendeu? Você vai ter que ter necessariamente uma parte da sua poupança em renda variável. Estou falando que toda a sua poupança, mas uma parte. Então você precisa de um mercado para ter liquidez. Ou seja, a função do mercado é dar liquidez, permitir que na hora que você precisa vender, alguém compre. E na hora que você quer comprar, alguém esteja disposto a vender.